Êxodo 2:11. Diz assim o texto: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Feche os seus olhos. Pai, é a tua palavra. Eu tenho temor à tua palavra. Eu sei o que ela pode fazer, Senhor, no nosso coração. Ela ergue um homem, ela muda tudo. Eu te imploro, Deus, se o Senhor achar graça em nós, eu te imploro, fala conosco, Senhor. Fala mesmo, fala para que nós possamos ir para casa radiantes, dizendo: eu ouvi o meu Deus. Ah, como é bom ter essa certeza. Como é bom, Senhor, diante da minha vida, das minhas rotinas, ter a certeza que eu ouvi o meu Criador. Ouvi meu Criador, porque é a voz dele. A tua voz, Senhor, é diferente da voz de todos. É a voz que preenche, é a voz que acalma, é a voz que confronta, e até mesmo quando exorta para erguer. Fala conosco, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Qualquer pessoa que seja saudável, o mínimo de saúde mental, ela deseja viver por algo maior, né? Ninguém fala: eu pretendo nos próximos meses ganhar menos. Eu pretendo nos próximos meses vender meu carro para comprar o mais velho. Eu pretendo nos próximos meses acompanhar o agravamento da minha doença. Se a pessoa pensa assim, ela está doente. Porque o natural é a gente olhar para frente, pelo menos deveria ser, e acreditar que nós vamos melhorar, crescer, desenvolver. Afinal, tudo que é saudável cresce. Você consegue observar a saúde de uma planta, de um animal, de uma criança, observando o seu crescimento. Se não cresce, tem um problema, tem uma situação. Contudo, o que eu queria refletir com vocês é: o que tem antes desse crescimento? Que todos nós aqui desejamos crescer. Poxa vida, nós estamos ambicionando um prédio maravilhoso aqui para Lírio. Nós estamos desejando um prédio, além da nave, uma estrutura administrativa para kids, um estacionamento para 200 vagas de carro. Meu Deus, nós estamos sonhando com algo grandioso. E talvez você está sonhando, além da Lírio, com uma compra de uma casa própria. Você está sonhando com um relacionamento sadio. Acabou de sair de um relacionamento torto e agora está aí sendo curado. Todo mundo anseia esse grandioso. Só que a gente sempre coloca no topo da lista a visão. Ou seja, a gente sempre acha que o fato de ter uma grande visão, uma grande ambição, isso é suficiente para eu alcançar o que eu almejo. Então, algumas pessoas vivem de gana. O que é a gana? A ambição. Não, eu coloquei na minha cabeça que vai dar certo. E vai dar certo. A gente vive debaixo dessa motivação, acreditando que a visão, o que eu enxergo, é o mais importante. Sim, a visão ela é importante. É importante saber para onde eu quero ir, até porque quem não tem visão, qualquer lugar serve. Mas o que acontece nos homens bíblicos antes de alcançarem essa visão? O que precede uma visão? O que precede um avivamento? O que acontece na vida desses homens bíblicos? O que eles viveram antes dos grandes momentos que criaram uma divisão entre o fracasso e a vitória, entre a miséria e a prosperidade? O que aconteceu antes da vida deles virar, da página virar, de simplesmente eles olharem no espelho e dizerem: eu mudei, eu vivi, agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher? Será que foi algo que simplesmente aconteceu num estalar de dedos? Será que foi uma unção que Deus derramou na cabeça deles e eles dormiram e quando acordaram já eram novas pessoas? O que aconteceu? Eu me interessei em estudar isso essa semana, porque eu não acredito que só ter uma visão me levará a conquistar o que eu quero. E aí eu me lembrei dessa passagem, porque eu tenho uma visão.
Eu tenho uma visão de como eu quero que minha filha seja. Eu tenho uma visão de como eu quero envelhecer. Eu tenho uma visão de como eu quero me aposentar. Eu tenho uma visão se eu vou morar até tanto tempo aqui, se eu vou comprar uma casa ali. Nós temos, a gente não tem problema em ter grandes visões. E ter grandes visões é sadio. Não é errado, errado é não ter. Errado é deitar numa cama e não ter por algo por que sonhar. Errado é ter que levantar pela manhã e não ter um motivo para ir trabalhar. E é por isso que o trabalho é tão pesado. Porque quando eu tenho um motivo pelo qual eu vou trabalhar, o metrô, o ônibus, o trânsito, não tem problema. O problema é quando eu perco a visão. Mas a Bíblia me leva a refletir que só ter uma grande visão não serve só. E eu fiquei pensando nisso, Deus falando comigo, o que acontece antes? O que precede aquele momento que eu chamo de transformador? Aquele momento que simplesmente muda tudo, que nos leva para um novo nível, que você fala, nossa, como eu estou mais maduro, como eu estou mais forte, como eu não estou mais tão sensível àquilo que era antes, como eu me ofendo menos, como eu estou me tornando uma pessoa mais focada. O que acontece antes? O que acontece que me fez melhorar? O que acontece? O problema é que toda amputação choca. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, você não vê ela assim, um braço, uma perna, a gente fala assim, nossa, é chocante quando você vê uma amputação, não é? De um braço, uma perna. Só que todo mundo consegue viver sem um braço, sem uma perna. Agora, se você perder um fígado, você não vive. Se você perder um coração, você não vive. A gente fica muito mais chocado com aquilo que é aparente, mas não é vital, do que com aquilo que é interno e é vital. É chocante ver uma pessoa sem um braço, mas ela vive sem um braço. É chocante ver uma pessoa sem a perna, mas ela vive sem uma perna. Mas eu não vejo as pessoas tão chocadas quando os fígados estão com problema, quando os corações estão com problema, quando os estômagos estão com problema, quanto quão é chocante quando ver uma pessoa sem um braço, sem uma perna, sem uma mão, sem um... Sim ou não? Porque o de fora sempre impressiona mais do que o de dentro. Esse texto que li a vocês é um texto que Deus colocou no meu coração. Por quê? Moisés nasceu, você conhece a história dele, era para ter sido afogado no Nilo, enfim, ele foi parar no palácio, ele cresceu até os 40 anos, debaixo de toda a ciência, sabedoria, debaixo de todos os cuidados, como um príncipe no Egito, filho de Faraó, toda a riqueza, privilégio. E um dia Moisés vai dar uma volta no Egito, como sempre fazia. Não era novidade hebreus serem escravos no Egito, mas naquele dia Moisés estava andando no Egito e ele viu algo que deve ser normal: um capataz egípcio com um chicote na mão, batendo em um hebreu, que talvez deve ter caído pelo cansaço, talvez deve ter sucumbido diante do calor, e o capataz egípcio batendo e agredindo, surrando o hebreu. Os hebreus construíam pirâmides no Egito, carregavam tijolos pesados, enormes, debaixo de um sol escaldante do Oriente Médio, um sol que tritura, um sol que cozinha mesmo, queima. E agora um egípcio está dando uma surra num hebreu. Moisés, nascido de pais hebreus, criado no palácio egípcio, vê o soldado do seu povo batendo num escravo da sua linhagem natal. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já viu alguém sendo espancado? É fácil ver alguém sendo espancado? É fácil você olhar para uma cena e ver alguém espancando um outro? Espancamentos não são coisas fáceis de se ver. Ou são? Não são. A não ser que você seja muito frio, insensível. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, ao ver um espancamento, alguém que está vulnerável no chão e o outro em cima surrando, batendo, o mínimo de compaixão,
você vai ficar totalmente desequilibrado. Moisés agora está vendo um espancamento de um egípcio para um hebreu. E Moisés decidiu, o que ele decidiu? Eu não posso tolerar isso. Eu não posso ver isso e não fazer nada. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou aguentar mais isso. E o que Moisés faz? Ele entra entre o hebreu que está apanhando e ele comete um ato de assassinato. Ele mata o capataz egípcio e ele tem que fugir. No versículo 12 de Êxodo 2 diz: correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés não aguentou aquela cena. Moisés não aguentou olhar para um espancamento. Ele está enfrentando talvez uma das pressões e dos conflitos emocionais mais duros que ele já enfrentou na vida. E se você observar mais um pouco, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele já tinha fugido do Egito por conta do assassinato. Ele já estava lá. Quando você vê no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, lá no versículo 7 do capítulo 3, coloca aí. Olha o diálogo com Deus com Moisés, diante da sarça. E disse o Senhor a Moisés: de fato, eu tenho visto o quê? A opressão sobre o meu povo no... Por que Moisés matou o egípcio? Porque ele viu o quê? A opressão de um soldado egípcio batendo num hebreu. Deus fala: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto estão sofrendo. Sim, a sarça. Todo mundo diz que o chamado de Moisés começou quando ele viu a sarça ardente, aquela árvore pegando fogo. Mas eu acredito que não foi ali que nasceu o chamado de Moisés. A sarça pegando fogo foi a maneira que Deus teve de chamar a atenção de Moisés. Mas você não vê Deus dizendo: ei Moisés, você matou o camarada lá, né? Ei Moisés, seu assassino. Você vê Deus dizendo: ei Moisés, vem cá, eu também tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Ei Moisés, eu também tenho visto o quanto eles estão sofrendo. É como se Deus falasse: ei Moisés, eu entendo o porquê que você reagiu naquele dia daquela forma. Ei Moisés, eu entendo o porquê que naquele dia você perdeu o controle. Eu entendo porquê que naquele dia você ficou tão descontente, que você não conseguiu mais fingir que nada estava acontecendo. Você interviu. Eu entendo Moisés, porque eu também sinto a mesma coisa. Eu também tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Eu também tenho visto o quanto eles estão sofrendo. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, aquele dia que você foi tomado de raiva, que você tomou o chicote da mão do egípcio e assumiu. Moisés, eu também sinto a mesma coisa quando eu vejo o meu povo ser escravizado. Está na Bíblia. Eu também tenho visto a aflição. Eu sinto quando eles apanham. Eu sinto quando eles são humilhados. Eu sinto quando eles não aguentam mais construir pirâmides e o egípcio vem lá e chicoteia eles. Eu sinto. E eu não vejo Deus repreendendo Moisés pelo assassinato. Eu não vejo Deus repreendendo Moisés pela fúria. Mas eu vejo Deus dizendo o seguinte, pela fala de Deus: finalmente eu encontrei um homem que carrega a mesma indignação que eu carrego. Finalmente eu encontrei um homem que tem o mesmo descontentamento que eu, porque eu estou procurando alguém que finalmente diga: eu não aguento mais viver isso. Eu estou procurando alguém que olhe para essa situação e diga: olha, eu não vou suportar mais viver sabendo do que está acontecendo. Ei Moisés, eu encontrei você. É como se Deus falasse: Moisés, eu encontrei finalmente alguém que tem o mesmo descontentamento que eu. Alguém que olhe para esse absurdo. Deus não estava aprovando o assassinato, mas Deus estava aprovando o fato de que alguém finalmente decidiu ficar descontente com algo
que há muito tempo deveria ter parado de acontecer. E é aqui, irmão, é aqui que o Espírito me revelou essa verdade. A grande visão que Deus deu para Moisés, de ser o libertador do Egito, não começou quando ele tirou a sandália, não começou quando ele viu a sarça ardente, mas o grande chamado que enquadrou Moisés num processo de grandeza, de visão, não foi a beleza da sarça ardente, não foi a linda mensagem de tirar a sandália, não foi ali que o chamado de Moisés começou. O chamado de Moisés começou quando ele teve um divino descontentamento, quando ele teve coragem de olhar para algo que não deveria acontecer, dizer: chega, chega. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou perder a regalia do palácio. Eu sei que se eu fizer isso, talvez eu vou ser expulso, vou ser preso, vou ser morto. Mas chega, eu estou disposto a arcar com todas as consequências, mas eu estou indignado. É como se Deus olhasse para Moisés e falasse: eu achei um homem que tem a mesma agonia que eu. Eu achei um homem que tem o mesmo desconforto que eu. Eu achei um homem que tem a mesmo descontentamento que eu, e é você que eu vou usar. Veja que Moisés não era o melhor orador, ele era gago. Veja que Moisés já era velho, tinha 80 anos. Ele não seria o melhor perfil de guerreiro, ele não seria o melhor perfil. O que trouxe Moisés não foi a diplomacia, porque ele não era diplomata, ele tinha problema na fala. Não foi a jovialidade, ele tinha 80 anos. O que deu lastro, garantia para Moisés ser o que foi, não foi talento humano, mas foi o descontentamento. O que tornou Moisés apto não era o corpo, ele era um velho de 80 anos. Não era a eloquência, ele ia falar com a maior autoridade do mundo, Faraó. Ele tinha a língua presa, ou era fanho, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele tinha um problema na fala. Também não era a oratória dele. Então o que sobrou, meu Deus? O que sobrou para fazer esse homem ser o maior libertador da história? O que sobrou para ser esse homem o grande libertador que fez uma nação inteira sair pela porta da frente do Egito, e vendo Faraó atrás deprimido, porque devastou o Egito, devastou, 10 pragas que arrebentaram tudo. O que foi? Se o homem era velho e se o homem não era bom de palavra, o que foi? A única coisa que sobra era que um dia ele olhou para uma situação e falou: eu não admito mais viver fingindo que nada está acontecendo, e eu vou começar a estar descontente onde Deus também está descontente. É isso. Será que Deus pode olhar para você e falar: essa agonia também é minha? Será que Deus pode olhar para o seu descontentamento e falar: esse descontento também é meu? Ou você está gastando tempo e está descontente por bobagem? Ou você está gastando tempo e está ofendido por bobagem? Ou o seu descontentamento é com coisa porcaria? Deus olha para Moisés e fala: eu achei alguém que está comigo, que também não aguenta mais isso. E é por isso, Moisés, é pelo que você sentiu naquele dia, é pela reação que você teve, que eu estou estabelecendo um novo tempo no teu ministério, no teu chamado. É por isso. Não é no culto da revelação, mas é naquilo que está acontecendo, que eu vou olhar e dizer: acabou. É parar de se omitir diante da opressão. Moisés foi um ativista, saiu da zona de conforto. Aquela decisão dele custou tudo, custou tudo. Ele era o príncipe do Egito, vivia num palácio com todas as regalias, possivelmente ia ser um grande sucessor. Ele tinha tudo ali, tudo: dinheiro, fama, poder, riqueza, o comia do bom e do melhor, as melhores requintes. Ele era da realeza. Mas aquela indignação fez ele pôr tudo a perder, porque ele estava disposto: eu não vou mais viver, eu não vou mais viver vendo o que eu estou vendo. Chega. A tempestade interna chegou e ele deixou ela correr. Quais são as tempestades internas? Coisas que você sabe que tem que fazer, que tem que se posicionar. As tempestades internas, elas vêm para gerar libertação. Algumas pessoas vão dizer: ah, Moisés agora já era, vai ser um procurado da lei. Mal sabia que aquela indignação trouxe
para Moisés entrar na história da humanidade como o maior libertador de todos os tempos. Graças àquela indignação, graças àquele descontentamento que o deixou no deserto por muitos anos. Mas Deus olhou alguém e falou: ele sente o que eu sinto, ele está indignado com o que eu estou indignado. Quer viver uma grande visão? Quer chegar a algo grandioso? Quer ter uma vida exponencial? Quer ter uma vida de legados? Me diga com o que você está indignado e com o que você está descontente. Me diga como você aproveita as tuas tempestades internas, tuas crises, para chorar ou para tomar posturas. Mas pastor, se eu fizer isso eu vou perder. Moisés perdeu tudo, tudo. O ministério de Moisés não começa na sarça. O ministério de Moisés começa no descontentamento, na raiva de dizer: acabou, eu não vou mais andar aqui no Egito e ver a minha família, eu vim desse, eu não vou. Mas Moisés, vai custar caro, eu pago o preço, mas eu não vou deixar, eu não vou ficar mordendo o travesseiro em casa, eu não vou ficar no canto amuado, eu vou me posicionar. Chega! É assim que grandes visões nascem, é assim que grandes famílias são construídas, grandes igrejas. Quando há uma indignação, quando existe uma causa onde eu vou ser um ativista, eu vou me levantar e acabou, doa quem doer, perca o que eu vou perder. E a hora que Deus fala: uau, até que enfim alguém nessa família está sentindo o que eu estou sentindo, até que enfim alguém nessa família está contra esse demônio que está destruindo. É isso aí, olha, é isso aí. Talvez você não seja o melhor da família, talvez você não seja o melhor da casa, talvez você não seja o mais famoso, talvez você seja a rapa do tacho, mas finalmente nessa família eu estou achando alguém que tem o mesmo sentimento que eu, e eu vou usar. Por que Deus chama Gideão? Se a família dele é a mais pobre, se ele é o caçula da casa, porque ele está revoltado malhando o trigo no lagar. Ele está malhando o trigo no lugar que é para pisar uva. Ele não está usando aquela revolta, ele está revoltado, porque Deus fala com ele: você é homem valente. E Gideão está revoltado, dizendo: que nada, o Senhor nos abandonou. Mas Deus sabe que aquilo é só desabafo. Mas no meio daquela tempestade interna, ele não está querendo cortar o pulso, ele não está se vitimizando, ele está ali, ó: eu estou revoltado, eu vou malhar trigo no lagar. Vai demorar mais para malhar o trigo, é cansativo, mas eu estou com uma revolta, eu estou descontente. Eu chamo isso de divino descontentamento. São divinos descontentamentos que habilitam você para viver o impossível. Não é um óleo na cabeça, não é uma carteirinha de líder, não é abrir uma empresa. Se o que antecede o grandioso que você quer construir não for gerado por um santo descontentamento, ou por um divino descontentamento, você nunca vai viver isso. Só uma dor do descontentamento vai te impulsionar com a velocidade suficiente para você saber o que Deus tem para você. Até você ter um divino descontentamento, você jamais vai suportar uma pressão como deve. Vai começar e não vai terminar. Lembra de Davi? Davi era o menor da casa. Todo mundo esperando para vencer o Golias. Todo mundo esperando Golias, 40 dias humilhando, xingando. E o pai diz: Jessé, filho, leva a marmita para os seus irmãos. Leva a marmita. Homens que estavam ali treinados desde a adolescência. Para você ter uma ideia, no exército naquela época, as crianças eram mandadas com 7 anos, eram tiradas das famílias e iriam para o exército. Garotos que viveram a vida inteira para manusear uma espada, para manusear um escudo, armaduras, montar em cavalo, se acovardaram diante do Golias. Por quê? Porque não tinha uma indignação. O fato de alguém falar que Deus não existe, falar que o Deus deles é fraco, não há uma indignação. E se não há uma indignação, eu jamais vou me propor a viver algo impossível. Aí chega o rapaz que é pastor de ovelha. A arma dele era a marmita dos irmãos. A marmita. Ele não tem espada, ele não tem escudo, mas ele tem uma indignação. Quando ele chega para entregar a marmita para os irmãos, ele ouve: o que aquele desgraçado está falando do meu Deus? Opa, ele está falando do meu Deus. Espera aí, com quem eu tenho que falar?
O irmão dele fala: cala a boca, menino, você é pequeno, você não é soldado. Eu não sei pegar numa espada, eu não sei pegar no escudo, mas eu estou descontente. Eu não estou disposto a deixar esse circo continuar. Com quem eu falo? Mas eu vou fazer de tudo, porque essa patifaria vai acabar, e vai acabar agora. E aí finalmente Deus diz: uau! Finalmente alguém está sentindo o que eu estou sentindo. Finalmente alguém está lutando pelo que eu quero que lutem. O rei não foi, os príncipes não foram, os generais não foram. E agora vem o pastor: irmão, Deus não quer tua habilidade técnica, Deus não quer teu dinheiro, porque Davi nunca teria força para matar um gigante. Deus só quer saber: você está indignado onde eu estou indignado? Você está descontente onde eu estou descontente? A armadura de Saul não serviu, a espada não serviu, o escudo não serviu, foram pedrinhas do riacho, num estilingue. E a hora que Deus vê alguém descontente, as suas mãos serão as mãos de Deus. Aquela pedrinha tinha endereço. Nunca um gigante seria derrubado com uma pedrinha na testa. Mas não era a pedrinha, era a indignação de um garoto que estava disposto a dizer: eu não volto para casa permitindo que essa patifaria continue. É ali que o chamado de Davi começa. É ali que ele se torna rei de Israel. É ali que ele se torna o maior rei de todos os tempos. Não é quando ele se casa, não é quando ele traz a arca de volta, não é quando ele faz isso ou aquilo, mas é quando ele está disposto a dizer: eu não vou conviver mais, depois de ouvir alguém falando que o meu Deus não é real. O problema é que é só a visão que a gente quer. Uma paixão, uma visão nasce de um descontentamento, um divino descontentamento. Lembra de Neemias? Neemias trabalha confortavelmente num palácio na Pérsia. Ele é copeiro. Para um escravo, ser copeiro é um bom cargo para um escravo. É um cargo muito bom. É como se ele chegasse quase no topo dos escravos. E um dia ele encontra Hanani no jardim do palácio, e Hanani diz para ele fala: e aí, como é que está a minha família lá em Jerusalém? Ele não sabia de nada, das muralhas, enfim. Como é que estão os nossos antepassados, os nossos conterrâneos? E aí o Hanani diz: olha, Neemias, não tenho boas notícias para você, mas olha, os que não morreram, não foram presos, estão em total miséria. Os muros estão derrubados, Jerusalém está destruída. Olha, o negócio está feio. A Bíblia diz que nem o fulano ali morreu, né? Viu o fulano ali, se matou, né? Mas quando Neemias ouve, quando ele ouve que o povo dele, a terra natal dele está em ruínas, não dá para voltar a servir o rei como antes. Não dá para fazer cara de paisagem. Eu ouvi que meu povo natal está tudo em miséria, mas deixa eu preparar aqui o almoço do rei. Não, ele passa dias em luto, ele vai jejuar, vai orar. Quando ele entra na presença do rei, o negócio está tão feio, há um descontentamento tão grande, ele está tão mal, que o rei fala: Neemias, eu te conheço, rapaz, você me serve há anos, eu nunca te vi triste, me diga o que aconteceu. Meu senhor, eu não posso esconder do senhor. Olha, eu fiquei sabendo que a minha terra natal está devastada, está destruída, eu preciso ir lá. Ele é um copeiro, ele não dá ordem, quem dá ordem é o rei. Mas a indignação dele era tão forte, e aí Deus falou: finalmente eu encontrei alguém que está indignado com os muros no chão. Passaram 150 anos e ninguém, ignoraram o meu sentimento, ignoraram. Finalmente eu encontrei alguém capaz de sentir a dor que eu estou sentindo. E aí, meu irmão, o rei liberou madeira, o rei liberou escolta, e lá vai o escravo Neemias. Eu nunca vi um copeiro entender de pedra, cimento, colher de pedreiro. Ele não é arquiteto, ele não é engenheiro, ele não é pedreiro, ele é copeiro. Mas um copeiro com um santo descontentamento se torna engenheiro, arquiteto. E aí ele chega em Jerusalém e fala: vamos consertar esses muros. Mas quem é você? Me dá teu currículo. Meu currículo é: sou um copeiro, mas um copeiro descontente e que sente o que Deus está sentindo, e nós vamos erguer Jerusalém. Qual é o seu santo descontentamento? Qual é o seu divino descontentamento? Sempre tem algo em nós que nós não devemos mais suportar. Sempre tem algo em nós que Deus está esperando você dizer: Senhor, entendi, acabou. Quais são as coisas que não devem continuar? Quais são as coisas que devem acabar? Quais são as estruturas da minha família, do meu trabalho? Quais são as coisas
que Deus está esperando que eu tenha o mesmo sentimento que Ele, para pôr um fim nisso. O que é que eu não posso mais aceitar? A maioria de nós, quando sente o desconforto, vai ver um filme, vai viajar. Quando sente o desconforto, diz que vai largar tudo, porque a vida está pesada demais. Eu preciso me desconectar um pouco, porque eu estou muito desconfortável. Eu preciso de um tempo. Não! O desconforto não é para você ir ver um filme, não é para você ir para a praia. O desconforto não é para você sair, o desconforto é para você olhar para Ele. E Deus vai dizer: ei, finalmente você está deixando eu colocar uma revolta aí dentro, porque tem algo que eu quero acabar, e eu preciso de alguém que esteja no mesmo sentimento que eu, e eu vou usar, mas não importa, eu sei quem você é, eu sei que você não tem, eu sei que você não pode, eu sei que você não sabe, mas eu só sei que você está sentindo o que eu estou sentindo, e eu vou usar você, Davi, Neemias, Gideão, Moisés. Quais são as situações de injustiça, desrespeito, demoníacas? Quando eu vejo minha família, meus amigos, pessoas que se reconciliam e não ficam, eu carrego um descontentamento diário. Você nunca vai ter um pastor satisfeito, nunca. Eu sou muito grato a Deus por tudo, mas sempre tem algo para melhorar, sempre. Nunca pense que eu deito na minha cama dizendo: ai, chegamos. Nunca vamos chegar. E quando nós tivermos um novo prédio, eu vou dizer para você, eu sempre estarei descontente, porque enquanto o diabo estiver roubando, matando e destruindo, eu não posso me dar o luxo de estar feliz com nada, porque tem gente indo para o inferno, tem gente morrendo, e eu vou sempre carregar um divino descontentamento. Talvez essa minha indignação, eu não tenha dinheiro para resolvê-la, eu não tenho recurso, eu não tenho inteligência, mas Deus nunca vai esperar de mim dinheiro, recurso, inteligência. Ele só vai esperar que eu tenha o mesmo sentimento que Ele. Não está em jogo talento, inteligência, beleza, recurso. Deus está só procurando alguém que se sinta desconfortável onde Ele está desconfortável, onde existe uma destruição na alma, e eu estou descontente com isso. Ele vai colocar sarça para queimar, só para chamar a sua atenção, mas Ele já te chamou no descontentamento. Algumas pessoas falam: pastor, eu não sei para que eu nasci. Você nasceu para resolver as suas reclamações, você nasceu para ser resposta das suas agonias, você nasceu, porque algumas pessoas falam assim: nossa, eu tô tão revoltado, e parece que ninguém vê. Mas ninguém vai ver, porque esse é o teu chamado. Nossa, não é possível, eu estou tão descontente com isso aqui, e parece que ninguém ao meu lado. As pessoas vivem como se isso fosse normal. As pessoas não vivem. Eu estou sem dormir, eu estou sem comer, eu estou quase morrendo, e as pessoas ao meu lado não ligam, porque esse é o teu chamado. Deus não chamou 20 Moisés, 40 Davis. Foi um Moisés, foi um Davi, foi um Neemias, foi um Gideão, e é você. Mas você tem que usar a sua dor ao seu favor e não contra você. Por exemplo, algumas pessoas foram maltratadas numa igreja, foram maltratadas, e aí elas sabem a dureza de ser maltratada por um preconceito, por uma crítica. Aí ela entra na outra igreja, e ao invés dela usar essa dor para ela dar tudo aquilo que ela não recebeu, já que eu fui maltratado, então meu ministério é esse. Eu vou ser agente de cura. Eu vou na minha próxima igreja, eu vou fazer tudo pelos outros que eu não recebi. Esse é o meu chamado. Se eu sou tão sensível a ser maltratado, então na nova igreja, na Lírio ou qualquer outra igreja, então eu vou amar muito, eu vou abraçar muito, eu vou fazer as pessoas jamais sentirem aquilo que eu senti. Eu vou usar a minha dor para eu melhorar, eu vou usar a minha dor para beneficiar os outros, porque se doeu, eu sei o quanto dói, e eu tenho ferramentas, eu sei o preço que alguém paga por ser maltratado. Então, enquanto eu estiver perto de mim, ninguém vai ser maltratado. Eu vou cuidar, eu vou amar. Mas o que a gente faz? Eu fui maltratado na outra igreja, eu chego na outra igreja dizendo: olha pastor, toma cuidado comigo, porque eu estou sensível. Olha, se alguém
ninguém olha torto para mim, porque eu tenho uma história, eu fui maltratado. Olha, eu não vou me envolver muito não, porque eu tenho medo que aconteça de novo. Você está usando essa dor para te matar, para te ofuscar? Não, use a dor para que você cresça, use a indignação para que você faça o teu chamado. Quando é que você teve um divino descontentamento para avançar por algo sem reclamar e colocar suas dores para ser gasolina, colocar suas dores para ser combustível? O que aconteceria se nós deixássemos nosso orgulho pessoal e mergulhar num descontentamento divino, sabendo: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. Largar o pessimismo. Você pode destruir absolutamente tudo se você for pessimista. Tem pessoas trabalhando, suando a camisa, se dedicando, e outros pelos cantos, com o coração cheio de dor, raiva, pessimismo. De um lado tem gente sonhando com a vida, trabalhando, e outros em rodas mal cheirosas, doentes, prevendo catástrofe, prevendo crise, prevendo morte. Você não pode deixar a esperança morrer, porque a indignação só veio por uma razão: despertar o teu chamado. Despertar o teu chamado. Creia que realidades paralisadas na sua vida podem ter movimento. Eu creio que pessoas extremamente problemáticas podem virar pessoas solução. Eu creio que pessoas que eram inférteis se tornarão frutíferas. Eu creio que pessoas que viveram em ambientes tristes de escravidão, um dia Deus usará para libertar esse povo, levar a Canaã, a terra prometida. Eu creio que no meio desse divino descontentamento, Deus lhe dará caminhos, Deus lhe dará ferramentas, Deus lhe dará recurso. Mas se Deus olhar para você e ver: olha, ele está sentindo o que eu estou sentindo, ele tem o mesmo sentimento que eu, meu irmão, ninguém vai segurar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero uma igreja parecida com Jesus. E para isso, a pergunta que eu faço é: a gente está arriscando o suficiente? Estamos tendo dores suficientes? A gente está descontente o suficiente? Uma coisa é orar pela salvação de Rei Carvalho, uma outra coisa é ter uma raiva, uma indignação, e dizer: eu não suporto mais ver aí Carvalho com tráfico de drogas, eu não suporto mais. Talvez a sua indignação seja diferente do outro. Talvez o seu chamado é só seu. Não queira torcida organizada. Não é porque você tem uma indignação numa área que todo mundo vai com você. Uma vez eu nunca esqueço de uma pessoa que tinha uma indignação. Ela queria fazer um trabalho no Peru, e ela veio: pastor, eu estou revoltada. Eu disse: por quê? Porque Deus me colocou um chamado, eu quero ir para o Peru, e ninguém entende o quanto isso é grave, o quanto os peruanos sofrem, o quanto... Eu disse: irmã, essa indignação é sua, põe na mão de Deus. Para de estender o pires para as pessoas jogar moeda, porque a indignação que quando é a mesma com Deus, Deus abre porta. Deus pode pôr um avião à tua disposição. Para de querer pires, para de criticar o outro. Porque eu entrego comida, eu vou no presídio, vá lá, cumpra teu chamado, mas para de encher a paciência do outro, porque talvez a indignação do outro não é na rua, é dentro da casa dele, com o pai dele, com a mãe dele. Todos nós temos algo que Deus quer que a gente se desperte, e não queira que as pessoas entendam que a sua indignação é a delas. Cada um tem uma, mas cumpra a sua. Para de olhar para o outro, para de querer, é um Moisés, é um Gideão, é um Abraão, é um Neemias. É você. É você. Não abafe o que Deus está despertando em você, para você mudar o mundo. Moisés mudou o mundo, Gideão mudou o mundo, Neemias mudou o mundo, Davi mudou o mundo. Todos eles com uma indignação.
Deus te chamou para você mudar o mundo. Talvez o mundo é a sua casa, talvez o mundo é a empresa, talvez o mundo é uma área da Lírio, ou a própria Lírio. Talvez o mundo é a sua rua, o seu vizinho. Talvez o mundo é o seu filho, a sua filha. Algo que você vai dizer a partir de agora: eu não estou disposto mais. Eu não estou disposto mais a viver como se nada estivesse acontecendo. E aí a sarça vai arder. Deus vai te chamar. E o diabo que se cuide, porque você vai para cima e vai com tudo, em nome do Senhor Jesus. Ainda gago você vai falar com o faraó. Ainda pastor de ovelha você vai matar o maior assassino da sua geração, que foi Golias. Ainda o mais pobre você vai ajuntar trigo no lagar, e Deus vai dizer: eu sou contigo, homem valente. Ainda sendo copeiro, você vai construir Jerusalém em 52 dias. Qual é o seu divino descontentamento? Feche os seus olhos esse instante. O sinal não é a sarça. O sinal não é a sarça. O sinal é ver o egípcio batendo no hebreu. O que eu não vou mais aceitar? O que eu não vou mais fingir que não está acontecendo? O que eu vou me posicionar? A unção está esperando essa posição para descer. O poder está esperando essa posição para ser derramado. A glória que vai te dar palavras que vão convencer corações até dos mais duros, está esperando você tomar essa posição. Qual é a indignação? Qual é a injustiça? Talvez sua indignação é morador de rua. Vai lá, Deus vai te dar recurso. Talvez tua indignação é a tua rua. Eu estou com uma indignação, as pessoas da minha rua, todos os jovens estão indo para o tráfico de drogas. Qual é a indignação que você vai dizer: pai, eu não vou viver mais sabendo disso? Talvez a indignação é uma maldição na tua família. Todo mundo que casa divorcia. Todo mundo que casa divorcia. Acabou! Acabou, eu não vou deixar isso acontecer mais. Eu não sou o melhor da família, eu não tenho dinheiro, eu sou só o cocô do cavalo do bandido. Mas não é possível, o que eu estou sentindo aqui é muito forte. É muito forte. Eu vou fazer alguma coisa. E aí alguém vai dizer: você está louco, cala a boca. Mas um dia, puf, a sarça pega fogo e Deus fala: tira a sandália, é agora. Encontrei alguém que está sentindo o que eu estou sentindo. Estou aqui, Moisés, estou aqui poder, estou aqui unção, estou aqui, vai lá e fala. Mas quem mandou eu ir? Diga que eu sou te mandou. E o que eu vou falar? Eu vou pôr a palavra na tua boca. E o que eu vou dizer? Eu vou usar você. Vai lá, só vai lá, porque o que me importa é teu coração. O que importa é que você está revoltado com o que eu estou revoltado. Você está indignado com o que eu estou indignado. E você está descontente com o que eu estou descontente. Vai lá, eu vou te usar. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Sky
name a story, each spark a song, a fleeting place where we belong. Through the darkness, gently rise, telling tales beyond our eyes. A river of light, a silver thread, guiding hopes that must be fed. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Maybe someday I'll understand the dreams we let slip from our hands. Yet in the lantern's gentle sway, our wishes find another way. Falling lanterns light the sky, every memory, every sigh.